essa leitura do capítulo 3 de Provérbios. Mas antes da André começar, deixa eu dar um bom dia também para quem vai estar conosco aqui pelo YouTube. Muita gente não participa ao vivo, mas eu sei que depois consegue assistir, como a Nadira ali colocou, né? Ela não consegue participar ao vivo, mas depois ela consegue participar com a gente, ouvir a mensagem. Então isso é muito legal, é muito importante. Deixa eu fechar aqui o áudio do YouTube para não atrapalhar. Deixa eu ver quem está chegando aí. Peraí, como está meio lento esse negócio aqui, aí ele demora um pouquinho. É a Jo que está chegando aqui. Seja bem-vinda, Jo, que bom que você está aí com a gente. Então, Andréia, fique à vontade, pode começar. Então, vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites as disciplinas do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata e melhora sua renda, do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas de paz. Era até aqui, pastora, 17? Isso, espera aí que eu estou tirando foto. Tá. Vamos lá. Bom dia, tia Valda, bom dia, Jo, bom dia, Carol. Que bom que vocês estão aí. Então, vamos lá, versículo 18. Eu estou com a imagem travada aí, tá? Mas está tudo certo, ainda bem que a minha voz está saindo. Então, vamos lá, versículo 18. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te o darei, se o tens agora contigo. 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleitees com alguém sem razão, se te não houver feito mal. 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. 33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignominia. Amém. Glória a Deus.
Então, vamos lá, 35 versículos aí do capítulo 3, são versículos bastante pontuais, assim, que fala isso, fala aquilo, aquilo, outro, e nós vamos ver aí o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Andréa, fique à vontade, então, para comentar conosco. O 25 e o 26. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardarás os teus pés de serem presos. Então, fala mesmo sobre o medo, né? O medo em várias instâncias. Fala do medo aqui. Então, assim, tudo que acontece no nosso dia a dia, aquele medo do que tem por vir, né? Aquele medo do que vai acontecer. Deus está conosco sempre. Isso fala para a gente não temer, né? Porque o Senhor é a nossa segurança e guardará os nossos pés. É normal, né? A gente tem medo mesmo, né? Você fica ali naquela insegurança. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa, né? Você fica com medo, será que vai dar certo? Medo, que nem fala aqui do terror, do pavor repentino. Às vezes está tudo bem, né? Está caminhando tudo bem. E de uma hora para outra, nossa, acontece alguma situação ali que a gente não sabe como lidar. Então, aquele medo, até eu li uma coisa que eu achei bem interessante, que fala assim, para a gente não agir naquele momento, porque quando uma bomba estoura, o ambiente fica cheio de fumaça. Você só vai conseguir realmente ver o que aconteceu quando a fumaça vai embora, né? Então, assim, não agir, porque naquela hora ali que a bomba estoura, você fica perdido, você quer fazer tudo, mas você só vai ver o que realmente aconteceu quando a fumaça vai embora. Então, assim, calma, né? Calma, agir com, né, ter aquele momento, pensar antes de agir, fazer as coisas com calma, com inteligência, né? Agir no momento certo, esperar para daí você agir. E um outro medo aqui, né, que eu coloquei aqui também, eu sempre tive muito medo, medo mesmo. Eu tinha medo de defunto, né, de pessoa morta, eu tinha medo de bicho-papão, eu tinha medo de tudo, assim. Eu sempre fui muito medrosa, medo de. Eu, assim, se eu ficasse num ambiente totalmente escuro, parece que eu começava a ver, mas era coisa da cabeça, é do medo mesmo, né? E assim, e foi quando eu fiz um primeiro retiro de carnaval, ainda eu me lembro, faz muitos anos, quando eu comecei a ir para a igreja, eu acho que eu nem tinha me batizado ainda, a gente conversando, né, eu conversando na igreja que eu ia, não tinha nem pastores ainda, eram diaconisas que faziam, né, e aí ela comentando, e ela falou assim, eu falei do medo, falei que eu tinha medo de mula sem cabeça, eu tinha medo de ver bicho, de lobisomem, eu tinha esse medo. E aí ela conversando comigo, foi explicando, né? Foi falando. E assim, gente, como eu. Não vou dizer que eu sou uma pessoa totalmente sem medo, mas eu não tenho medo hoje. Eu fico sozinha, eu fico. Quando eu vim para casa, que quando eu me casei, o Dino viajava, né? Então eu ficava sozinha, eu ficava uma semana e meia sozinha. Nunca tive medo. Sabe aquele medo assim de deitar e parece que alguém ia vir puxar teu pé? Eu ficava assim, eu não estava ouvindo nada, mas parece que daqui a pouco alguma coisa ia acontecer. Você fica naquilo assim, ai, vai acontecer alguma coisa, né? Vai aparecer, vai. Eu dormia com a cabeça coberta porque para não ver, né? E é assim, é muito interessante mesmo, porque quando eu comecei a conhecer a Deus, quando eu conheci Deus, quando eu sei que o poder está nele, né? Que nada é maior que ele. Então, assim, eu não tenho medo, porque quem está comigo é o Espírito Santo, quem está comigo é Deus que está aqui. Eu estou no meu quarto ali, aí vai aparecer alguma coisa? Vai, o Espírito Santo que está aqui, ele que vai aparecer, né? Então, assim, eu abro o olho para que eu veja, né? Aí, esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que um tio dela tinha falecido e ela falou que ela não ia no velório porque ela tinha medo. Ela, depois eu não durmo, depois eu falei assim, mas eu também era assim, mas não precisa, o que vai acontecer? Então, assim, eu pude passar da minha experiência, sabe? Eu tinha, quando a gente era criança, a gente ia muito em velório, né? Porque daí tinha que ir, né? O pai e a mãe e a gente ia junto. E a gente morava no sítio, então, assim, nossa, parece que era velório sempre, não sei o que acontece, né? Era de parente, era de vizinho, era de conhecido. E assim, eu tinha muito medo. À noite eu ia dormir com a minha mãe, porque eu tinha, né, ficava morrendo de medo dele, do defunto aparecer, puxou meu pé. Então, assim, acabou, não tem. A gente conhece, você tem o conhecimento. Porque
que aqui fala assim, né? Que o Senhor é a tua segurança. Me guarda. Dois. Então, assim, é o Senhor que me guarda, o Senhor que está comigo. Eu conheci um Senhor, eu conheci a minha segurança, né? Então, esse medo de algo acontecer, assim, coisas de outro mundo, né? Porque o medo normal, o medo natural que a gente sente aqui, né, é normal. Mas não esse medo de coisas, sei lá, não sei nem como falar, né? De outro mundo mesmo, medo que não existe, é um medo que é por falta de conhecimento mesmo, né? Eu lembro que minha mãe uma vez levou até eu e minha irmã num padre, né? Porque a minha irmã não dormia, assim, era mais que eu ainda, só que o medo dela acho que foi embora antes. E o padre deu uma almofadinha para ela, falou que era para ela dormir com aquilo, para ela se sentir segura, né? E ela ficou muito tempo apegada naquilo, como se aquilo fosse a proteção, né? Mas a gente era muito medrosa mesmo. E passou quando eu conheci a Jesus, quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu comecei a ter entendimento, né? Do que o Senhor podia fazer, de que eu tenho que temer ao Senhor, né? Mas não ter medo. E não ter medo do inimigo, porque o inimigo, assim, quando a gente começa a conhecer, quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha medo do diabo também, né? Nossa, eu tinha muito medo. Eu lembro do primeiro encontro com Deus que eu fiz, que eu vi uma pessoa endemoniada. Nossa, eu fiquei com muito medo. E aí eu corri atrás de uma diaconisa que estava lá, dos apoios, né? Na época eu nem sabia, eu fiz o primeiro encontro com Deus sem ser batizada também. Foi assim, acho que não tinha um mês que eu estava indo para a igreja, eu fui no encontro com Deus. E foi o melhor que eu já fiz, porque a sensação, aquela coisa nova, né? E aí ela me acalmou, ela falou: não, a gente percebe, né? A gente está vendo, a gente fica cuidando. Então, assim, mas eu tinha muito medo, eu fiquei com muito medo ali, e medo do diabo, né? Então você vê, e hoje eu entendi que eu não tenho que ter medo do diabo, eu tenho que temer a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Diante de qualquer situação, quem está comigo é Ele, né? Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, assim, quem me guarda é Ele, eu não tenho que ter medo de nada, né? Porque o Senhor é o meu pastor, né? Então, Ele está comigo, é isso. Que maravilha, André. Muito bem o que você colocou aí. Inclusive, eu vou ver se eu consigo fazer esses recortes que eu fiz ontem, né? Que eu consegui pegar um pedacinho da fala da Lu e colocar. E isso é legal, porque assim, cada uma deixa uma palavra e a gente consegue compartilhar. Inclusive, eu já deixo essa pergunta aqui, vou perguntar para a Lu, para a tia Valda, né? E se alguém mais quiser falar, puder falar. Mas a Andrea citou uma situação aí que todas nós vivenciamos um dia e talvez até vivencie hoje. E é muito legal isso, porque quantas pessoas que até hoje têm medo, né? Eu também tinha os meus medos, assim, e é exatamente que nem a Andrea falou, quando eu conheci Jesus, eu comecei a ser liberta dessas coisas. Gente, isso é tão gostoso, isso é tão lindo, é tão, assim, poderoso, porque não é mandinga, não é superstição, não, é poder de Deus, sabe, que vem e te liberta, o conhecimento te liberta, né, porque a Andrea falou aqui de conhecer também, né, quando eu conheci a Jesus e conheci quem realmente tinha o poder, né, o medo foi embora, porque eu via que aquele medo era mentiroso, né, a verdade é essa, é um medo que não é real, é um medo mentiroso, e aí a gente fica livre, né, e isso é maravilhoso, então eu vou fazer depois um recorte, André, eu vou postar uma dessas partes aí que você colocou. Quer falar mais alguma coisa, André? Fique à vontade. Não, pastor, acho que é isso mesmo, concluí. Eu achei lindo, assim, e não estava nem marcado aqui o 26, que daí fala assim, porque o Senhor será a tua segurança. Gente, Olha que lindo. Que gostoso, né? Que gostoso a gente ter essa segurança, sabe? É fantástico, maravilhoso. Obrigada, Andréa, obrigada por compartilhar, muito bom mesmo. Jô, você quer falar, Josélia? Fique à vontade. Quero falar. Pode Eu falar. tô com a câmera fechada porque eu tô fazendo café. Ah, tá. Eu já estava agora esses dias. Aconteceu aqui em casa uma coisa espiritual. E eu conheço, né? Tenho esse entendimento que
que era espiritual, né? Agora eu posso abrir a câmera. E fiquei com muito medo. Hoje não tá querendo abrir minha câmera, ó. É. Agora abriu. Tá, meu telefone tá bem ruim, então assim, tem dia que não quer abrir. Uhum. Eu estava dormindo, já tinha pegado no sono, eu orei e tal, eu tinha dormido, mas assim, a presença do inimigo estava no meu quarto, do diabo mesmo. E aí eu acordei, né? Acho que não era bem um sono, parecia que era como se fosse uma visão. Aquela presença nítida dele. E eu fiquei com medo. E eu não tenho medo, né? Dele. Mas assim, era tão forte aquela opressão, assim, aquela opressão dentro do meu quarto, eu sozinha, né? A pastora Lu, que já vieram aqui, sabe como é que é aqui em casa, né? E assim, desde que eu mudei para cá, as mulheres falavam assim para mim: você não tem medo de ficar aí sozinha, sem muro, desse jeito, né? Mal trancado, você não tá com medo? E eu, não estou com medo, por quê? O perfeito amor lança fora todo medo. Todo dia eu oro e falo: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha vida aqui nesse lugar, né? Eu sei que eu não estou sozinha, porque o Senhor está comigo, e não sei o quê, eu oro: Senhor, faça invisível a minha casa aos olhos do homem mau, né? E beleza, eu sempre estou orando, até durante o dia, né? Eu estou assim, falando sobre isso com Deus, né? E nessa noite aconteceu isso. E eu falei: meu Deus do céu, e eu queria levantar para orar, e parece que eu estava deitada e eu não conseguia ter força. Porque assim, o medo que estava sobre a minha vida era tão grande que eu não conseguia. Era uma opressão dentro do quarto, parecia que ele estava ali dentro do quarto. E eu, assim, falei: não, eu não tenho que ter medo. Não tem que ter medo, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu comecei deitada mesmo, sabe? E o perfeito amor lança fora todo medo. Espírito Santo, Senhor, eu comecei a orar e comecei a orar deitada. De repente veio aquela força assim que me tirou da cama, sabe? Que eu senti que era o próprio Deus. Eu levantei, aí eu fiquei orando dentro do quarto. E eu comecei a orar, então eu senti sede. E eu falei assim: agora, como é que eu vou na cozinha? Eu fiquei com medo de vir na cozinha. Sozinha, sem marido, sem filho, sem cachorro. Nem cachorrinho não tinha, né? Pra poder dar uma... Quem sabe uma coragem a mais, né? E aí eu comecei a orar dentro do meu quarto. Falei: meu Deus, agora eu tô com sede. Eu comecei a orar e eu vim, sabe? E agora eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque eu orei dentro do meu quarto. Meu quarto tá liberto. Meu quarto não tem nada, né? Na minha cabeça, meu quarto não tem nada. E eu comecei a orar e falei: agora, preciso ir na cozinha, tô com sede, quero beber água. E eu comecei a orar. E assim, nesse sonho que eu orava por uma pessoa, essa pessoa era uma mulher, e o demônio estava nela. E eu orava e ele falava assim para mim: só vou sair dela se você dizer o meu nome. Nesse sonho, ele até conversava comigo: só vou sair da pessoa se você disser o nome dele, da pessoa, né? Se você disser o meu nome, ele falava. E aí eu já repreendia no sonho, que eu não ia discutir com ele. Porque eu não precisava saber o nome dele, quem ele era para ele sair, porque é o poder de Jesus que ia tirar ele, né? Nesse sonho. E daí eu continuei falando isso na minha oração. Falei: eu não tenho que saber o teu nome. Saia em nome de Jesus, da minha casa, do meu sentimento, desse medo que não existe. Comecei a orar e fui vindo, consegui chegar na cozinha e pegar um copo d'água, né? Aí eu orei, daí comecei a chamar a presença do Espírito Santo, né? Primeiro eu expulsei ele, não sei se era só o meu sentimento de medo, se realmente, porque a opressão era tão grande, que realmente é como se eu sentisse que ele estava ali, né? E eu comecei a orar a presença do Espírito Santo foi tão real, tão maior do que a presença que eu tinha achado que ele estava ali, ou realmente estava, né? A presença do Senhor foi tão grande que inundou todo o meu quarto, eu consegui dormir, eu dormi o resto da noite, né? E tenho dormido todos os dias. Às vezes eu fico assim, meio acordada, mas aí eu vou assistir uma pregação. Às vezes bate aquele medinho, né? Esses dias veio um rato aqui em casa, porque ainda não é forrado. Então eu tenho medo de rato, tenho medo de bicho, né? Isso também tirou a minha paz, né? Meu sono. Aí, mas assim, questão disso, né? Eu não consigo dormir, eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou assistir uma pregação, mas é só esse medinho, assim, de coisinha pouca, né? Mas esse dia, quando a André começou a falar, esse dia eu lembrei desse dia que foi, dessa noite, foi terrível, foi muito terrível. Mas assim, eu sei que o Senhor
agiu, né? Tanto na minha mente quanto no ambiente, né? Então, assim, foi tremendo. Que maravilha, João. Que maravilha, que testemunho maravilhoso. Né? E isso é muito importante para a gente saber que isso pode acontecer com a gente, né? Eu vi, inclusive, esses dias um pastor, Lamartine Pozella, não sei se vocês conhecem, ele também relatava isso, que ele teve uma experiência dessa forma, que estava de joelhos na sua cama orando, e ele teve essa sensação de um demônio frente a frente com ele, e ele disse que quando ele abriu o olho, ele viu, né? E começou aquela batalha, aquela guerra, né? E é lógico que gera medo, né? Porque assim, a gente fala, né? Não tenho medo, eu também não tenho medo, mas quando você sente essa opressão perto de você, é meio que inevitável, né? Você não sentir medo. A gente é ser humano, né? E a gente sente aquela. Eu já tive essa sensação também, né? Sentir assim aquela presença assim que você fala, meu Deus, você sabe que não é de Deus aquilo que está presente ali. Mas eu creio que isso também é experiências, né? A gente usa o nome de Jesus porque ele vai embora no nome de Jesus. Ele não vai embora porque você está com a Bíblia aberta. Ele não vai embora porque você tem uma carteirinha de pastor. Ele não vai embora porque você jejuou a noite inteira. Não, ele vai embora por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder para repreender toda e qualquer ação de demônios e qualquer demônio que se apresente, né? Então nós usamos essa fé, né, e na autoridade do nome de Jesus ele vai embora. E isso é maravilhoso. Obrigada por testemunhar, Jô, porque isso é fantástico. Deus tem poder, nossa segurança está nele. Ele tem todo o poder nos céus, na terra, sobre qualquer demônio e qualquer situação. Andréia, pode falar? Andréia levantou a mão, fica à vontade. É, só colocando exatamente isso que a Jo falou, porque hoje eu sei que eu oro, hoje eu sei que eu posso enfrentar, né? Porque o Senhor está comigo, né? Aí quando a gente está fora da presença, você não sabe disso, você sente aquele medo e que nem eu falei, cobre a cabeça, se tranca, né? Porque você não sabe o que fazer. Então, hoje sim, né? Graças a Deus não aconteceu aqui comigo, mas se acontecer, eu sei que eu posso enfrentar em nome de Jesus, né? Então é um medo que hoje eu tenho conhecimento, é diferente, né? Do que aquele medo que eu sentia que eu não tinha conhecimento nenhum. Isso mesmo, verdade, é bem isso. Hoje a gente conhece, né? E é tão bom isso. É tão bom porque, assim, quando a gente não tem Jesus, né? Eu já tive essa experiência também. Não vou falar muito aqui, que senão o nosso tempo, né, vai embora. E eu quero ouvir aqui rapidinho a Lu e a tia Valda. Mas tive muito medo na minha infância. E eu não tinha como buscar socorro, eu não sabia exatamente. Como eu já tinha né, uma caminhada cristã, os pais já eram cristãos, lógico, eu conhecia Deus assim, num nível longe, né? Como se ele estivesse muito longe de mim. Mas o que a gente fazia era isso, eu e a minha irmã, a gente tinha muito medo, muito pavor noturno mesmo, não conseguia dormir. E a sensação era como se tivesse demônios ali dentro da casa. E na verdade era uma perturbação, né? Porque a gente estava muito longe de Cristo nessa época. E o que a gente fazia? A gente começava a cantar os hinos que a gente conhecia, né? Tipo, sai em nome de Jesus, né? O poder de Deus está aqui. E a gente ia cantando, até que pegava no sono e o medo ia embora, né? Pegava no sono, dormia. Mas era terrível, a gente era pequena, a gente devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. Então era terrível isso, é um medo, é um pavor, é uma perturbação, né? Então a gente aproveita para dizer aqui para todos vocês, né, para quem vai estar vendo depois esse vídeo, que isso acontece, talvez você esteja vivendo isso, talvez como criança, né, viveu isso e hoje carrega esse medo, mas nós podemos declarar aqui, pelo testemunho da Andréia, da Josélia, o meu e todos que aqui podem falar, né, que Deus nos liberta desse medo, que esse medo é mentiroso, que Satanás nos oprime através do medo, é um medo que não é real, né, e a gente se sente oprimida, muitas vezes você não sabe como sair disso, mas Deus tem poder para te libertar. Clame a Deus, converse com Deus, entregue o seu coração para Jesus, e você nunca mais vai ser escrava desse medo, você nunca mais vai ser escravo desse medo, porque Deus tem poder para nos libertar. A Tatiane também levantou a mão, pode falar, Tatiane, fique à vontade. Paz a tudo, bom dia. Bom dia. Então, eu tive uma experiência também. é,
E meu pai me ensinou muito, quando tivesse medo, decorar o Salmo 91, que é muito importante, né? Então, toda vez que eu sinto medo, ou que às vezes acontece isso, eu começo a falar o Salmo 91, né? Que ele dá ordem aos anjos para nos guardar, né? Que 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, eu não serei atingido. Então, eu tive esses dias também uma experiência daquela apneia do sono, né? Aonde eu sei que é o diabo tentando, né, me sufocar, tentando acordar de madrugada ali no medo. E eu acordei e comecei a repreender. Eu repreendi, Deus me deu uma coragem ali, que eu também estava sozinha e a gente fica com medo, né? Não tem como. E comecei a declarar ali o Salmo 91, a expulsar, e eu vi que foi clareando o meu quarto. E tinha umas opressões, assim, em volta de mim, assim, que eu sentia. E comecei a sentir medo. Mas quando eu lembrei do Salmo 91, parece que aquele medo foi passando na minha vida e eu fui tendo coragem para repreender tudo aquilo que estava me atrapalhando o meu sono. Aí comecei a repreender, orei, falei com Deus, falei o Salmo 91 e dormi em paz. E nunca mais eu tive essa sensação. Que maravilha, Tatiane. Obrigada também por compartilhar. Olha só, né? Por que que ela está falando disso do Salmo 91? É diferente de você ficar só com a Bíblia aberta. A Bíblia aberta em si, ela não vai mandar embora nada. Mas quando você crê, quando você declara, quando você profetiza a palavra, ele tem que ir embora. O medo vai embora. Porque é por meio da palavra, né? Por meio do poder daquilo que você está professando, declarando, falando, né? E isso realmente acontece. Também já tive experiências dessa forma. Então, a Tatiana está aqui compartilhando conosco, e isso é fantástico, né? Isso ajuda, talvez você que vai ouvir esse vídeo depois, e está vivenciando isso, então são armas de guerra que você pode usar. Muito obrigada, Tatiane, por compartilhar conosco. E a minha pergunta que eu ia fazer diante disso, né, da gente falar do medo, que é um assunto também tão longo e extenso, mas a gente vai só dar uma palhinha aqui, né, a Andrea falou assim que ela tinha alguns medos, né, por exemplo, de ver pessoa morta, do escuro, né, que era o meu caso, eu tinha pavor de escuro, pavor, e alguns sabem que eu tinha muito medo de barata, né, ainda tenho hoje um pouco, mas já venci, eu posso dizer que eu venci 50%, graças a Deus, que eu tinha pavor mesmo, de barata e de rato, mas já venci 50% aí desse medo. Então, são medos, assim, na verdade, ridículos, né? Tem medos, assim, que são ridículos, porque não tem como você pensar em ter pavor de um bichinho tão pequeno que você pisa em cima dele e já era, né? Mas é um medo real, né? E não tem como você tirar o medo de alguém simplesmente dizendo para ela assim, para com isso, onde que você viu uma mulher desse tamanho ter medo? Não tem como, gente, isso não funciona, não adianta. E assim a gente tem que ter esse cuidado com as crianças, né? Porque o meu esposo mesmo, antes dele ter um entendimento, ele queria tirar o medo do meu filho à base de falar as coisas para ele. Ele também tinha muito medo do escuro, e isso ele herdou de mim, infelizmente. Porque a gente passa para eles, sem querer, sem perceber, o medo real que eu tenho, eu estou transmitindo para os meus filhos. E eu lembro uma vez que o meu esposo fechou a porta da casa, né, e falou assim para ele, você vai ficar aí agora para você perder o medo. Eu falei, meu Deus, para mim era apavorante aquilo. Você entende? Ou seja, você não está ajudando em nada, você está prejudicando mais, você causa um pavor, um pânico maior ainda. Pode gerar um trauma na vida dessa criança, né? E então não é a forma certa da gente agir. Mas eu quero perguntar isso para a Lu, para a tia Valda, né, que vão dar uma palhinha aí rapidinho, se você já teve essa experiência também, Lu, tia Valda, né, de ter esse tipo de medo e ser liberta, como a Andrea citou aqui. Eu também fui liberta do medo do escuro, que para mim era apavorante. E Jesus me libertou. Gente, que sensacional. Hoje eu não tenho mais medo do escuro. Pelo contrário, eu gosto de ficar no escuro, principalmente para dormir, né? Eu gosto muito de ficar no escuro. Pode falar, Lu. Assim, eu ainda, assim, totalmente não tô liberta, mas eu tô, assim, conseguindo me controlar. Como muitos sabem, eu tenho fobia. Lugares fechados, para mim, tô fora, né? E esses dias, e fazia tempo que não me dava essas crises. Agora, antes era direto, agora dá só as crises, assim. E eu entrei na circular, foi mês passado que eu fui no centro. E eu entrei na circular, e agora eles fecham todas as janelas por causa do ar-condicionado, né? Eu entrei numa boa. De repente veio na minha mente,
ai, as janelas tudo fechada. Daqui a pouco as portas vão ser fechadas. E o que que eu vou fazer? Como que eu vou respirar aqui dentro? E aquilo lá é coisa da mente da pessoa, né? E eu fui assim, e aquele pensamento horrível, e eu ficava imaginando, por enquanto a porta tá aberta, né? E por enquanto a porta tá aberta. Eu falei, mas e a hora que essa porta fechar, o que que eu vou fazer? Gente, eu tive até assim o pensamento de falar assim, eu vou lá na frente e vou ficar com o motorista, porque a janelinha do motorista tá aberta, olha a situação. Mas no mesmo momento assim, eu falei, poxa, eu falei, não, em nome de Jesus, eu não vou ficar com medo. E comecei a orar. Falei, Senhor, me dá forças, tira esse medo para que eu possa, né, nessa viaginha que é curta, mas para mim é uma eternidade ficar nesse lugar fechado. E comecei a orar dentro da circular. O povo todo conversando lá e eu orando, Senhor, tira esse medo, tira esse medo. E aí foram fechando, aí eu peguei, e virei o rosto assim, não olhei pro lado da porta. Aí o motorista fechou a porta e a gente saiu. Aí eu, graças a Deus, agora a gente saiu, daqui a pouco eu chego na minha casa, eu vou descer, e sempre assim, aí eu falei assim, eu vou começar a falar coisas positivas, né? Que aí esse medo vai passar. Chegamos lá onde que desce, daqui a pouco o motorista voltou para o lugar para voltar lá para o terminal. Eu, Jesus, vai voltar tudo de novo. É que ele tinha saído uns minutos adiantado, fizeram ele voltar porque tinha gente no ponto, lá no terminal. Aí voltou, aí abriu a porta, aí aqui já me deu aquele alívio. O povo entrou e eu pensei, vai fechar a porta de novo, né? E comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Daqui a pouco, olhei assim, já estava aqui perto do atacadista, né? Falei, olha, já está aqui perto, então eu vou descer. Só que é assim, antigamente eu não me controlava. Se fosse antigamente, eu tinha descido da circular e tinha vindo a pé, porque eu não conseguia me controlar. E agora, como a Andrea falou assim, a palavra fala que é para a gente não temer, né? Não temer a noite, não temer nada. E eu comecei a orar, foi que me ajudou, foi a oração. Porque aí eu confiei que Deus estava ali comigo, que Ele ia me ajudar a chegar até aqui, né? Então é isso assim, mas tem dias assim que quando a crise era muito forte, era horrível, eu não conseguia ficar mesmo. Tanto que ainda de elevador eu não consigo, né? Mas assim, eu tô me conseguindo o quê? Através da oração, através da palavra de Deus, quando me dá as crises, eu começo a usar essas palavras, né? Para mim mesmo, para que eu possa ficar mais tranquila, ficar mais sossegada e conseguir fazer esse trajeto até chegar na minha casa, né? Então é assim conseguindo. Antigamente eu não conseguia, mas agora eu estou conseguindo, graças a Deus. Que bênção, Lu, que bênção também você declarar isso. Quanta gente que pode estar vivendo isso, né? Essa fobia, não só de lugar fechado, como tantas outras coisas, né? Então é possível vencer, é isso que a gente pode falar, que é possível vencer. Você buscar ajuda no Senhor e, se for preciso, buscar uma ajuda profissional. Mas é necessário você crer, precisa acreditar, Ele está comigo. E uma coisa que a Tatiane falou, que a Lu falou, que a Andrea falou, declarar a palavra. Eu preciso declarar a palavra, como eu contei esses dias, né, sobre a minha filha. Em outra oportunidade eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que ela teve também esse pânico noturno, no sentido de perder o sono, insônia, era um medo, era um pânico que não tinha como dizer para ela assim, para com isso, deixa o medo de lado, olha só, as portas estão trancadas, meu esposo levava ela, olha aqui, Esther, veja, a porta está fechada, tá vendo, a janela está fechada, ou seja, mostrava tudo para ela entendesse que não tinha como alguém entrar dentro da casa, mas não resolvia, era algo interno. Então esse pânico, esse medo é algo interno, algo que a gente vai vencendo aos pouquinhos, e declarar a palavra de Deus, isso faz toda a diferença também. Então é pegar esse texto, por exemplo, que a Andrea leu, que aqui na minha versão ele diz assim, ó, versículo 21 em diante, filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que ela se afaste de você, elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz, você caminhará seguro e não tropeçará. E 24, quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo a noite inteira. Então é você pegar um versículo desse e dizer, Senhor, eu acredito nisso, que eu não vou ter medo, que o meu sono vai ser tranquilo a noite inteira. É pegar o Salmos 4, versículo 11,
né, que a tia Valda colocou lá para nós naquele dia, que fala: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque eu estou seguro em ti, o Senhor está comigo, e falar todo dia, gente, eu fiz isso por 1 ano com a Esther, mesmo depois que ela já estava melhor, eu continuei falando, eu continuei declarando, eu e ela falávamos juntas 10 vezes todo dia. O que é isso? É declarar a palavra, é viver a palavra, é dizer: Senhor, eu acredito nisso, eu vivo isso, isso traz libertação para as nossas vidas. Tia Valda, fique à vontade. Pode falar um pouquinho aí, se a senhora já teve medo de alguma coisa, tem medo de barata, tia Valda, de aranha, de lagartixa? Paz, amada. Aranha, cobra, misericórdia, tem pavor. Então, eu queria falando assim a respeito do medo, né? Não vou nem falar no que está ali em Provérbios, que vocês já falaram tudo. Mas eu tinha muito medo de tempestade, não sei se por... Antigamente era muita tempestade, sei que a gente entrava debaixo da mesa quando era criança, então eu tinha assim pavor, né? E graças a Deus que a minha filha não teve, né? Porque eu falei, eu tive que ficar com ela só, imagina se ela fosse medrosa. Mas aí eu aprendi, daí tem uma irmã da igreja, a Márcia, que eu sempre falo dela, né? Que ela sempre foi assim um espelho para mim. Uma pessoa, quando a pastora falou, eu lembrei assim, eu sempre a admirei, né? E sempre pedi a Deus, porque, nossa, a mensagem dela é gratificante, né? E aí um dia eu ouvi, daí ela falou, muito tempo mesmo atrás, aí ela falou sobre o Salmo, acho que é o 29, que eu estou aqui com ele aberto, que ele fala assim, ó: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Então, eu comecei a declarar isso, né? Então, eu olho assim, hoje, quando dá tempestade, dá chuva, eu falo, quem está no meio disso aí tudo aí? É Deus. Então, eu consigo, assim, esses tempos mesmo que deu essas tempestades, inclusive, um dia eu estava ali na pizzaria e foi bem na hora e foi feio. Mas minha cunhada, com aquele tanto medo, eu falei, vamos orar. Eu falei, eu vou orar com você. Eu falei, vamos orar. Eu falei, porque quem está no controle de toda essa situação é o nosso Deus. Então, eu consegui vencer esse medo também. E como a pastora falou, o próprio Jesus declarou a palavra, né, respondendo para Satanás, né, na tentação dele. Ele foi dentro da palavra. Então, eu sempre pensei isso também, foi como a pastora falou, eu também dizia isso para minhas filhas, quando era pequena, que elas, às vezes, ficavam com medo do escuro, eu apagava a luz, falava, ó, veja bem, aí acendia a luz, que está aqui, falei, Jesus está aqui, então, não importa se está claro ou escuro, quem está nesse quarto, quem está na nossa casa, é Jesus. Então, com isso, e aí eu recitava esse versículo, né, porque, como a Tatiane falou, né, no Salmo ali, até hoje, né, esses dias, não sei, eu falo, se às vezes vem aquele pouquinho de medo de alguma coisa, seja lá o que for, de uma doença, de alguma coisa, então eu olho para essa palavra, né? Outro dia mesmo, que a minha filha, ela falou assim, ai, mãe, acho que a doutora falou que eu não vou tomar leite, porque o leite está dando, não sei se o neném está querendo, o Rafael está querendo ficar com alguma rejeição, né, à lactose. Aí eu já orei, já mandei para ela o salmo, né? A confiança, a segurança que é Deus, né? Eu falei, não, isso aí ela falou, eu creio mais que foi a vacina, que foi a partir da hora que tomou uma vacina contra a diarreia, né? Ainda ela falou, meu coração estava pedindo para não dar essa vacina para o Rafael, mas eu estava, tem que vacinar, tem que vacinar. Daí ela falou para ele assim, ó, nunca mais você tema com coração de mãe. Mãe sabe o que é bom. Então, a palavra de Deus é cheia, e por isso que eu falo assim, que eu agradeço a Deus por eu ter aprendido a guardar, né? Eu não falo decorar, porque decorar você não vai, decorar e viver a palavra de Deus, né? Porque aqui no Salmo 56 também fala, né? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor, né? Salmo 56, 9. E como eu tenho essa Bíblia aqui maravilhosa da vovó, né? Que fala para puxar assunto com os netos, aí tem uma frasinha que diz assim, confia em Deus, Ele é mais forte que qualquer inimigo, né? Então, a gente pode orientar hoje, né? Assim como orientei minhas filhas, meus netos,
e qualquer pessoa que chegar para nós, né? Então, o medo é coisa triste, porque eu sofria muito, sabe, com esse medo de tempestade, de alguma coisa. E, então, mas quando a gente declara a palavra, né, quem está querendo nos desencorajar cai por terra mesmo, porque quem nos domina é o Senhor, né? E no Senhor nós não devemos ter medo, só confiar. Glória a Deus, Tia Valda, aleluia. Eu estou ali escrevendo no YouTube algumas frases, alguns salmos, né, para ficar registrado para quem vai ver depois e assistir depois. Mas isso é muito bonito, né, Tia Valda, é muito lindo de falar, porque se percebe que nós somos humanos, cada um tem seus medos, mas a gente vai vencendo, né, vai vencendo, acreditando, confiando, declarando a palavra. Então, é possível vencer o medo, é possível. Porém, o que nós precisamos também ter muito claro é que nós estamos falando muitas vezes aqui de medos que não são legítimos. Por exemplo, ter medo de coisas que não precisa, como ter medo de bicho, ter medo de algumas outras situações, como o próprio pânico, né, o que a Lu citou aí, medo de lugar fechado, fobia, né, tipo assim, puxa, eu tô dentro do ônibus, como que eu vou respirar? Então, perceba que é um medo, assim, meio fora do normal. Lógico que a gente vai respirar, só que aquele pânico, aquele medo é tão grande dentro de nós, que ele acaba tomando conta, né? Ele toma conta da mente, ele toma conta naquele momento de tudo, e a gente perde a noção das coisas. Então, a gente precisa manter muita calma, né? Cuidar com a respiração, isso é uma orientação que as pessoas dão, né, da gente saber respirar com calma, para quem tem essa crise de ansiedade, né, e confiar no Senhor, e declarar a palavra. A gente precisa declarar a palavra com confiança. Eu queria que a Andréa falasse para mim, Andréa, o texto que você leu de Provérbios, que eu não estou achando, eu acho que é esse que eu li na versão de hoje, né, na versão da linguagem de hoje, que você disse aí, né, o texto que fala sobre a segurança, de estar seguro em Deus. Qual que é a passagem? É o 25 e o 26. Ah, tá. E aqui o Que eu li fala, aqui na porque o versão de hoje. Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. É o 26. 25 e 26. O 25 e 26, ok. Tá. Porque o Senhor será a tua segurança, é isso aí. Ok, vou deixar registrado lá no YouTube, né, e quero perguntar se mais alguém quer falar, gente, alguma coisa, senão nós vamos para o nosso devocional. Então, mais uma vez lembrando, eu estou fazendo alguns cortes das nossas conversas para a gente ir divulgando, tá? Então, você pode pegar esse corte, né, vou colocando lá no grupo. O que que é um corte? É quando a gente recorta um pedacinho de toda uma mensagem. Porque hoje nós vivemos num tempo onde, por exemplo, você manda uma mensagem para alguém, a primeira coisa que a pessoa olha, pelo menos eu sou assim, e eu vejo muita gente fazer isso. Deixa eu ver quanto tempo tem. Quando é coisa de 1 hora, a pessoa fala, ai, nossa, depois eu vejo, e ela acaba nem vendo, né? Mas quando é algo pequenininho, nossa, é 5 minutos, deixa eu ver, né? Rapidinho a pessoa vai vendo. Então, isso chama atenção. E também a gente pode chamar atenção com uma palavra, por exemplo, eu vou colocar lá, como vencer o medo, né? Ou muita gente olha e fala, opa, eu tenho medo, como que é? Deixa eu ver o que que elas estão falando sobre isso. Entende? Então, eu falo isso até para quando você vai falar, para você sempre pensar, a partir de agora, sempre pense na pessoa que não conhece Jesus. Sempre pense, como que eu posso alcançar essa pessoa falando sobre isso? Né? Primeiro, que o testemunho de vida é muito importante. Né? Você dizer, por exemplo, assim, olha, eu tinha medo do escuro e eu perdi o medo, Deus me libertou. Talvez, para quem não conhece Jesus, vai falar assim, ai, lá vem elas falando de novo que Deus fez isso. Então, a gente precisa explicar como assim Deus me libertou? Porque eu confiei, porque eu acreditei, porque eu declarei a palavra. Então, eu vou dando para esta pessoa os detalhes de como eu fiz. Entende? E aí ela vai falar, puxa, que legal, eu também quero isso, eu também preciso disso. Então, são algumas ferramentas que a gente pode usar para alcançar o coração das pessoas. Tá bom? Pode falar, Tia Valda. Eu ia falar, isso é uma sabedoria do Senhor mesmo, de fazer esse recorte aí, né? Porque daí a pessoa se interessa e vai ver o final. Exatamente. Vai acompanhando a mensagem inteira. Exatamente. Porque dele interessa pelo assunto e é muito importante. É igual a pastora falou, as pessoas às vezes olham pelo tamanho
né? Aham, é. Da mesma ele vai ouvir. E daí, quando ele ouve, ele não aguenta, ele vai para o final também, porque ele fala, eu quero aprender mais, né? Isso, deixa eu ver o que mais que estão falando. Então, é bem interessante. E a gente tem que ter essa sabedoria e entendimento de que o que a gente fala aqui é uma forma crentez de falar, vamos dizer assim, né? A gente usa termos cristãos que eu entendo, você entende. Mas se a gente pensar que a gente pode alcançar um público que não é cristão e assim atrair eles para Cristo, a gente precisa falar outros tipos de palavras, né? A gente precisa trazer um entendimento, né, do que a palavra está dizendo, mas não de um termo crentez, né? Tipo assim, porque a unção de Deus está aqui. Eu sei do que eu estou falando, você sabe o que você está falando. Mas e quem está ouvindo? Muita gente vai ouvir e falar, o que que é isso? Nem para ouvir daí. E é a mesma coisa quando você coloca um tema. Conforme o tema que você coloca, você sabe disso. Tem tema que você ouve, né, que você vê e fala, nossa, o que será que a pessoa está falando? Então, a gente tem que ter esse entendimento, sabedoria e ir aprendendo, né? A gente tem que ir aprendendo, porque a rede social é uma arma muito poderosa para ganhar o coração das pessoas para Jesus. E é isso que nós podemos fazer aqui, através do nosso devocional, agora sendo gravado pelo YouTube, que é uma ferramenta muito grande. O YouTube alcança muita gente, né? Muita gente mesmo. Agora, lógico, a gente precisa enviar, né? A gente precisa mandar para esse, mandar para aquele. Coloca, você tem liberdade, né? Já te falei isso e repito, você tem liberdade. Você pode fazer um stories, você pode colocar no teu status, você escreve alguma coisa lá, hoje falamos sobre como vencer o medo. E aí você coloca uma frase, você coloca um texto. Você pode colocar, por exemplo, 3 passos para vencer o medo. Primeiro, confiar em Deus. Segundo, declarar a palavra de Deus. Terceiro, conhecer e entregar o seu coração para Jesus. Sabe? Essas coisas, assim, chamam a atenção das pessoas, né? A gente tem aprendido muito sobre isso, né? Que quando a gente fala, assim, 3 passos para isso, 2 passos para aquilo, a pessoa fala, como assim? Como que eu faço? Quais são os passos? Isso chama a atenção das pessoas. E observe você. Quando você olha alguma coisa, perceba se não é isso que te chama atenção, né? Como fazer bolo de bolacha? Você fala, opa, eu quero fazer bolo de bolacha, deixa eu ver como, né? Mulher, principalmente. Tá bom, gente? Então vamos lá para a nossa intercessão? Vou pedir para a Jo hoje orar por nós. Jo, você pode interceder por nós? Então tá bom, então vamos lá. Mais alguém gostaria de falar, gente? Sidney que tá aí, Carol, a Dalva, né? A Rai tá aí, Rai, que bom que você tá aí com a gente, Fátima tá aí, pastora Lucélia, que fantástico, que bênção, que bom ter vocês aqui, a Grace, a Dona Maria tinha entrado, a Dona Maria acho que saiu, mas a Dona Maria também tinha entrado, mas que bom que vocês estão aqui. Se você tem um pedido de oração, fique à vontade, pode colocar aí, pode abrir seu áudio e falar, né, quem você gostaria, eu preciso que a gente esteja aí intercedendo, orando. Quero aproveitar e colocar mais uma vez aí a minha sobrinha Rebeca, Jô, que tem vivido em momentos bem complicados por conta dessas crises de ansiedade, pânico. Vou pegar um papel, que eu só estou com a caneta aqui. Tá bom. Mim denotar. Tá bom. Então, se você também tem algum pedido aí, a gente aproveita e coloca, pode abrir seu áudio aí e falar, que a Jo vai estar anotando ali para nós. E até isso, você veja que até isso é uma coisa interessante, porque vamos supor que a Lu está intercedendo, no caso ali do Fernando, né? A gente orou muito por ele e continuamos orando, né? Quando você lembrar dele, né, ora por ele. Então, tem pessoas que muitas vezes estão passando por um momento muito difícil, como um pai, como uma mãe que estão enfrentando um problema de um filho que está nas drogas. Quando a gente aqui para orar por esta pessoa e a gente cita o nome dela, se for possível, se for preciso, a gente consegue fazer um recorte dessa fala e mandar para essa família, entendeu? Por exemplo, a Lu pode pegar um recorte, lógico, eu posso fazer isso, que a Lu não vai conseguir, eu consigo. Pastora, faz aquele recorte para mim daquele momento que nós oramos pelo Fernando. E aí eu faço isso, eu mando para a Lu, e ela vai mandar para a família. Olha, nós estamos orando pelo Fernando. A pessoa vai assistir aquilo e falar, nossa, que legal, eles falaram o nome dele, eles estão orando por ele. Sabe, isso também alegra o coração das pessoas, né? É uma forma da gente mostrar, realmente, olha, nós estamos ali intercedendo. Vem participar conosco, né? Vem junto com nós aqui para a gente orar. Né? A Grace está lá, ó. Você está no hospital ainda, Grace?
Ah, então tá. A Grace está internada, Aqui ainda. tá aí, né? Tá em observação, já deram uma medicação para o pulmãozinho do bebê? Eu tô aqui por causa que deu infecção de urina forte, né? Hum, Mas eu tô bem, Josué tá bem, eu quero agradecer as que bom, orações, tá? que bom. E graças a Glória a Deus tá dando Deus. tudo certo. Acho que daqui uns 2, 3 dias eu já tô em casa, se Deus quiser. Aleluia, glória a Deus. Isso é Grace e o Josué, tá bom, Jô? Uhum. E eu falava aqui da minha sobrinha Rebeca, né, que também está enfrentando isso, crise de ansiedade, e agora o psiquiatra deu a orientação de que ela vá para a escola e fique 1 hora só na escola, para que ela comece a retomar as aulas. Então, ela está fazendo isso e, graças a Deus, está dando certo. Tá bom? Então, a Rebeca, a Sidneia também sempre pede pela Luana, que é a filha, que também enfrenta a mesma situação. André, pode falar? Eu quero pedir oração, mas eu esqueci o nome do rapaz, do homem. Ontem eu já fui orar por ele e eu esqueci também. É assim, ele é um primo da minha cunhada Uhum. e ele tentou suicídio. Ele é um homem casado, tem 2 crianças, já um Meu menino de Jesus. 12, alguma coisa. E assim, ele estava trabalhando tudo normal, um homem assim. E aí ele pediu demissão. Meu Até Deus. disse que a patroa pediu, né? Falou para ele, mas por que tal? Aí ele pediu demissão. E um domingo ela estava em casa, mexendo na cozinha, e uma xícara caiu e estourou. Hum. E ela juntou os cacos e foi levar para fora. Quando ela foi para fora, ele estava lá pendurado. Meu Deus. Aí ela foi, cortou a corda, Meu né? Deus. Aí chamou o SAMU, tudo. Então, assim, ele não faleceu, né? Tá internado ainda. Isso acho que faz 15 dias. E ele tá internado. E ele fala, assim, que ele via muita coisa. Diz que ele andava muito de bicicleta e ele tinha começado a ver onça. Mas, Meu assim, acho que a Jesus. onça não existia, não sei, né? Pelo que a gente vê, Uhum. assim, agora. Então, ele tá bem e internado, assim, ele não mostra arrependimento, ele não tentou de novo, mas Ai, ele fala, assim, que ele via uma luz, que ele tava, sabe, assim, aquelas coisas, então, ai, meu Deus, orar por libertação, pela, né, pela esposa, pelos filhos, tudo, só que eu esqueci o uhum. nome dele, eu vou pedir o nome, vou perguntar o Uhum. nome dele e vou falar. E também, lembra o Vinícius, aquele menino que a gente orava, que é primo dos meus primos? Uhum. Ele passou, né, fez mais uma ressonância agora e o tumor diz que cresceu muito, então os médicos dizem que não tem mais o que fazer. Então, Meu assim, Deus. pela medicina não tem mais o que fazer. Então, Meu ele é o Deus. Vinícius. É o que Agora mora esse fora do rapaz. Brasil, né? Isso, ele mora na Inglaterra. É, ele mesmo. Meu Deus. Então, só Deus. Então vamos clamar a Deus, né? Pelo Vinícius e por esse pai de família aí. Que em nome de Jesus seja liberto. Tia Valda, a senhora tinha abrido aí também, eu não tinha visto, desculpa. Não, Pode eu falar. estou igual a André, esqueci o nome da vozinha. Ô, tia Valda, o Ravi é para continuar orando pelo Ravi, né? Pelo Isso. Coloquei aqui. a Juliana era minha vizinha aqui, né? Inclusive a mãe dela trabalha aqui, mas deu um branco no nome da avó dela. Mas é a avó da Juliana. Tá. E continuar orando pelo Ravi, né? Uhum. E eu creio que é isso. Então tá bom. E Amém. gratidões pelas Milenas, né? Isso. Gratidão por 2 Milena aí que já foram. E a pequenininha também já tá bem? A pequeninha também já está bem. Eu conversei com a mãe dela, ela falou assim, ela gosta muito de correr e tudo, e agora está por causa que sofreu um pequeno acidente lá. Sim, com o pezinho, né? Falou assim, agora vai ter que ficar parada por um tempo. Nossa, está sendo. Vai ser Mas difícil segurar ela. passa tudo. E a outra Milena, eu não tenho notícia agora, até eles estão fazendo estão pedindo ajuda também financeira para ela, que Deus possa, né, suprir todas as Amém. necessidades dessa família, né? Em nome de E Jesus. a outra, Amém. não conversei com a mãe ainda não, mas eu sei que está bem, graças a Deus. Né? Glória a Deus. Amém. Então é isso, Jô. Tá bom? Fique à vontade. Vamos interceder junto com a Jô aí. Ô, pastora, você falou desse recorte, eu sempre também tenho gravado as orações, aí eu mando para quem a gente está orando, Isso. sabe? Olha aí, ó, que bênção. Isso é bom, né, Tia Valda? Alegra o coração das pessoas. Obrigada, Tia Valda. Glória a Deus.
Pai querido, Pai amado, Deus, mais uma vez, Senhor, nesta manhã nós viemos, Pai, diante do Senhor, Deus, te agradecer por algumas coisas, louvar o teu nome, porque tu és exaltado. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é o libertador, aquele que nos liberta do medo, aquele que nos liberta da ansiedade, aquele, Senhor, que liberta os maridos, liberta os filhos, os netos. Tu és maravilhoso, Jesus, tu és santo. Por isso, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dos nossos familiares. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nessa manhã, Senhor, por esta palavra, onde foi falado sobre o medo. Sabemos que o Senhor já trouxe libertação do medo em quantas almas, em quantas vidas, Pai, nas nossas vidas. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, e esse perfeito amor é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Mais uma vez eu te agradeço. Senhor, eu venho colocar diante da Tua presença, Senhor, pela Rebeca, Deus. Que o Senhor venha trazer a cura total sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, a sobrinha da pastora Adriane, Pai, ela vai voltar às aulas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ali, Senhor, ela possa conseguir ficar, Senhor, assistir às aulas, e ser totalmente liberta, Pai. Pelo sangue do Teu nome, Jesus, nós te pedimos, Pai querido. Senhor, eu quero continuar orando pela Grace, Senhor, pelo Josué. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar cuidando, Deus, trazendo ao coração dela paz. Senhor, que excede todo entendimento. Que o Senhor venha, Senhor, estar com o Josué dentro do ventre, assim que o Senhor já esteve até agora. Que o Senhor permaneça, Senhor, por toda a vida do Josué, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco também diante da Tua presença o esposo da Grace, Senhor, toda a casa dela, Pai, em nome do Teu Filho amado. Colocamos diante da Tua presença, Senhor, o Ravi, Deus, que a tia Valda tem pedido, Senhor, todos os dias por ele, Pai. Nós colocamos ele diante da Tua presença, sabemos que o Senhor tem cuidado do Teu filhinho, Pai. Sabemos que o Senhor tem estado com ele em todo momento e vai continuar, Senhor, guardando e trazendo a cura sobre ele, Pai. Em nome de Jesus. Deus, também colocamos diante da Tua presença, Senhor, a avó da Juliana, Pai. Guarda ela, Senhor. Toma ela nas Tuas mãos. Deus, o Senhor conhece e sabe toda a necessidade que ela tem de ser curada, de ser liberta, de ser sarada, Senhor, de ter confiança em Ti, Deus. Senhor, então toma ela nas Tuas mãos. Deus, nós não conhecemos essas pessoas que nós estamos orando, mas o Senhor conhece cada uma delas, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe, que a nossa oração, Senhor, a oração que é feita aqui todas as manhãs, Pai, tem chegado até o Teu trono, Senhor. Deus, então, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos a vida da Luana, Senhor, a filha da Sidneia, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que toda crise de ansiedade, Senhor, caia por terra, Pai. Que ela seja totalmente liberta pelo Senhor. Que ela possa confiar em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida da Sidneia e do seu esposo. Senhor, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas na casa deles. Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu quero pedir, Senhor, libertação pelo aquele homem que a Andréia pediu, Senhor. Deus, nós não sabemos o nome dele, mas o Senhor conhece quem ele é, Pai, e o que ele está passando. Senhor, ele tentou o suicídio, ó Deus, mas o Senhor o livrou, Pai. Então, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem algo especial sobre a vida deste homem. Que o Senhor venha, Deus, estar com sua esposa, com seus filhos, que o Senhor traga total libertação sobre a vida deste homem, Pai, em nome de Jesus, Deus. Também coloco diante da Tua presença a vida do Vinícius, Pai. Toma nas Tuas mãos a vida dele, Senhor. Ser com ele, Pai, em nome de Jesus. Deus, toma nas Tuas mãos, Pai querido, a família do Vinícius, Deus, todos aqueles que estão à sua volta, Senhor, o sobrinho da Andréia, Pai, em nome de Jesus, toda essa família, Pai, eu coloco diante da Tua presença, Senhor. Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida das Milenas, Pai. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor estava e está no controle de todas as coisas e trouxe, Senhor, cura sobre a vida delas, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela família toda da tia Valda, Senhor, pelos seus filhos, pelos seus netos, o seu esposo, toda a parentela da tia Valda, Senhor, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu coloco, Senhor, a vida da Lu, Senhor, na Tua presença,
Que o Senhor continue completando a boa obra, Deus, na saúde da Luz, Senhor. Na coluna dela, Pai, tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar, Deus. Tudo aquilo que precisa ser sarado, Senhor, na vida da Lu, Pai. Eu coloco diante da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar diante de ti, Senhor, cada uma das mulheres, Pai, que estão nesse devocional, Senhor, aquelas que entraram no dia de hoje, aquelas, Senhor, que porventura não conseguiram, ou que estão somente, Senhor, no grupo, Pai. Eu quero colocar diante da tua presença cada uma delas, pastoras. Senhor, eu quero colocar cada irmã diante da tua presença, Senhor, pedir que o Senhor venha alcançar a casa de cada uma delas nesse momento, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Deus, na vida de cada uma delas, no trabalho, onde elas estiverem te ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pelo nosso dia de hoje, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos e ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, ser conosco e nos dê um dia abençoado na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigada, Jô. Que Deus abençoe sua casa, sua família também, cada um dos filhos, dos netos, genro, né, em nome de Jesus. Nora, a Naomi, né, que deve estar grande, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, vamos lá para a nossa frase. Deixa o seu recadinho lá no grupo. Foi muito bom ontem, né? Algumas deixaram o recado lá, muito bom. Sidney, você queria falar alguma coisa? Fique à vontade. Levantou a mão. Quiser falar, pode abrir a câmera aí, o áudio e falar. E amanhã, gente, nós temos aí nossa conversa pelo Instagram e YouTube, tá bom? Espero vocês ali para você me acompanhar, deixar seu recadinho, a gente interagir ali no chat, no Instagram, ok? Pode falar, Sidneia. Pastora, bom dia. Não, apertei errado, fui abrir a câmera, foi errado, desculpa. Ah, então tá bom, sem problema. Ó, a Tatiane tá ali, tia Valda vai tirar uma foto para nós também, tia Valda. Fique à vontade, se você quiser abrir seu áudio aí, sua câmera, gente, fique à vontade. Que a tia Valda gosta de tirar foto nossa ali. Isso aí, tia Valda, coloca lá no grupo. E como eu falei, gente, você pode pegar aquela foto, fazer um stories, pode colocar no seu feed do Instagram, pode colocar no Facebook, tá bom? Não tem medo, não tenha medo de errar, não. A gente vai errando mesmo, depois a gente vai melhorando, tá? Eu já fiz muito, muito disso, ainda faço. Né, volta e meia a gente erra uma palavra, erra alguma coisa, mas a gente tem que ir fazendo, que aí a gente vai ficando craque conforme a gente vai fazendo. Vamos lá, então, Carol também já está aí. Vamos lá no 13, então? E a André, para nós tirar foto? A André está lá na loja, acho que ela, pode ser que tenha chegado o cliente, ela não conseguiu abrir, mas qualquer coisa, olha lá, está no telefone. Deu certo, Avaldo? Então tá bom. A Grace também. Isso aí. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. Isso aí, gente. Coraçãozinho para nós. Que Deus abençoe. Um bom dia. Fiquem com Deus. Um beijão para todas. Uma excelente quarta-feira. Beijo, beijo, tia Valda. Fiquem com Deus, gente. E amanhã aí nos encontramos, tá?